inclusive, Rose, em relação à escolha do ministro, tem quem esteja olhando por um lado mais otimista, né? Com um olhar mais otimista, pelo fato de o ministro, que já foi chamado de terrivelmente evangélico, né? Pela indicação que foi feita em relação ao presidente Bolsonaro, que ele teria uma proximidade com um parlamentar aqui do estado do Amazonas, que é o deputado federal Silas Câmara, que é uma figura muito forte na igreja evangélica, né? E aí tem quem esteja olhando por esse lado mais otimista também, né? Você está certa, essa lembrança ela é importante também, até porque o André Mendonça, depois de ser indicado para o STF, ele veio aqui, né, na igreja, na Assembleia de Deus, e falou isso claramente, falou que devia, agradecia, e citou o Silas Câmara. Isso, inclusive, foi um ponto de dúvidas a respeito da possível suspeição de André Mendonça no caso do julgamento do Silas Câmara, no processo do Silas Câmara que está aí, das rachadinhas, né, que ele deve ser julgado antes do caso do filho do presidente, do senador. Então, é mais um dado, claro, que é um dado que compõe todo este cenário relacionado a essa guerra jurídica que será travada a partir de agora. Mas qual é a expectativa aqui, né, da Zona Franca, dos investidores, do governo, dos políticos e de quem depende diretamente do seu emprego deste modelo? É que o STF, e aí depende exclusivamente de André Mendonça, conceda uma liminar, porque os processos são mais demorados, né? Uma ação direta de inconstitucionalidade, a gente viu as outras questões relacionadas à Zona Franca de Manaus, eles demoraram anos para chegar a termo, ao final do julgamento, juntar todos os votos de ministros, votos longos, pesados, né? O deputado Serafim Corrêa, da Assembleia, acompanhou presencialmente várias sessões da última questão, que era em relação aos créditos que se geravam em relação aos concentrados fora do Estado. Então, isso deve demorar muito tempo, Rafael, só que a gente não tem tanto tempo assim. A instabilidade jurídica, o casco, né, do navio foi furado e precisa de uma liminar, só que essa liminar depende exclusivamente do entendimento de André Mendonça, uma liminar porque garanta um efeito suspensivo ou a excepcionalidade imediata desses decretos em relação aos produtos da Zona Franca de Manaus e que aí sim, o mérito da questão possa se prolongar mais. Mas no caso de ele não dar a liminar, né, e se prolongar, realmente é como se fosse aquela ampulheta, né, a areia escorrendo no sentido contrário do dano, né, que está sendo causado aqui à Zona Franca de Manaus. Então, é o tempo de esvaziamento, é um tempo de aprofundamento desse brutal impacto desses dois decretos na Zona Franca de Manaus, Rafael. É isso, Rose. E conversando com algumas pessoas, né, com alguns amigos, é impressionante como a gente ainda vê pessoas que não enxergam a gravidade do que está acontecendo, né? Esse fim de semana eu tive que explicar, bater um papo com alguns amigos sobre essa questão, e sempre falam daquela maneira, poxa, mas e aí? A gente vai depender sempre da Zona Franca, não tem outra matriz econômica, e a gente faz aquele esforço para conversar numa boa e explicar, né? Realmente, de fato, a gente tem aí algumas coisas muito graves. Por exemplo, durante muitos e muitos anos, as administrações estaduais não conseguiram implantar uma outra matriz econômica forte. E sim, a gente continuou dependente da Zona Franca de Manaus. E sim, a gente precisa de uma outra matriz econômica, mas não é de uma hora para outra. E a gente já falou sobre isso aqui, né, Rose? Não eu e você, mas especialistas na economia do Estado, na Zona Franca e tudo mais. Então, para implantar uma outra matriz econômica forte, vai demorar. E aí, por causa dessa matriz que não existe, a gente tem que deixar a Zona Franca de lado? O nosso principal modelo econômico, né? É muito grave o que está acontecendo, a gente precisa entender isso. Não é uma questão de esquerda ou direita, é uma questão de sobrevivência do ecossistema econômico aqui do estado do Amazonas, que depende demais da indústria, da Zona Franca de Manaus. Mesmo que fosse rápido e imediato implantar as alternativas que são apresentadas para esta região, para o estado do Amazonas, mesmo que fosse rápido, porque não são rápidas, existe uma série de legislações ambientais e essas legislações a gente não pode descartá-las, embora muitos políticos que defendem a Zona Franca sejam muito favoráveis à quebra da proteção legal em relação à floresta, para que essa floresta não seja explorada de forma predatória. Bom, mas enfim, ainda que fosse fácil derrubar toda a legislação e fosse fácil também se contrapor ao que o mundo olha para esta região, da região amazônica, implantar um novo sistema
econômico, que desse o retorno que a Zona Franca de Manaus dá para Manaus e para o estado do Amazonas, não é algo simples no grau e no impacto de produção de empregos, de arrecadação, assim, não se gera nada tão rápido assim. Alguns especialistas dão a indicação que levaria até 20 anos. Agora você imagina também, como é que você vai avisar para os investidores, para as pessoas que já estão instaladas aqui, as empresas, olha, a gente daqui a 20 anos vai acabar porque nós vamos mudar de matriz econômica, eles não vão investir mais. Então, assim, é uma situação extremamente perigosa, as pessoas ainda realmente não alcançaram o mínimo da complexidade do problema, que é mexer com a estrutura desse modelo para o estado do Amazonas. É realmente muito complicado. Nós, inclusive, não temos uma leitura, um diagnóstico bem claro dos impactos de qualquer mexida. Acho que a gente deveria ter, com mais clareza, equipes técnicas que apontassem para, se a mexida for de 1 centímetro, tem esse impacto, se for 2, terá esse. A gente não tem muita clareza. Até a gente que é jornalista, quando busca esses dados, essas informações, elas são um pouco vazias, né? Mas a gente sabe, a partir de alguns outros especialistas que não são exatamente ligados às instituições, que o impacto do dano é muito grande.